Saudações tricolores! 11 horas 8 minutos. A gente está ao vivo aqui na Grêmio TV nesse dia 13 de outubro de 2020. Eu sou o Cristiano Oliveski e esse é o primeiro Papo com o Presidente, o nosso videocast, aqui o nosso novo produto da Grêmio TV, para conversar com o mandatário do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, presidente Romildo Bolzan. Presidente, um prazer recebê-lo aqui no nosso primeiro videocast. Espero que daqui para frente uma trajetória longa, né, presidente? Prazer, bom dia. Bom dia, prazer é meu ter esse contato direto com a torcida do Grêmio, com os associados, poder trocar opiniões, ideias, fazer colocações e principalmente fazer um bom debate. Presidente, só para a gente esclarecer também para o torcedor, como é que surgiu a ideia desse videocast? E até eu gostaria também que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor não tem dado entrevistas, né? Publicamente o senhor não tem dado entrevistas, não tem conversado com os jornalistas e tudo mais, mas o senhor também gostaria de falar com o torcedor do Grêmio diretamente, de uma forma direta, de uma forma franca, e é por isso que a gente está aqui. Inclusive, presidente, desde ontem, quando a gente divulgou, né, o nosso videocast aqui, o pessoal falou bastante, mas e as perguntas? Como é que vão ser as perguntas? Vai ser pergunta oficialista? Vai ser pergunta chapa branca? Não, é pergunta do torcedor do Grêmio. É mais ou menos por aí, né, presidente? É mais ou menos por aí. Esse é um canal de debate direto com o torcedor, é um canal que quando se utiliza a imprensa normal, tu não deixa de fazer exatamente isso, tu conversa com o torcedor, tu explica para o torcedor, tu não faz exatamente a pauta daqueles que desejam fazer pautas, ou isso fica para depois. Agora, o que importa para nós aqui é o canal direto com o torcedor, e um dos requisitos para fazer esse programa foi exatamente isso, improvisação absoluta. Quer dizer, não tem pauta, não tem pergunta ruim, não tem pergunta boa, não tem escolhas, não tem direcionamento de coisas que somente possam ser atrativas para a direção do clube. Ao contrário, pauta aberta, debate aberto, diálogo aberto, franco, leal, nada de oficialista. Isso aqui é um veículo do Grêmio, não é um veículo do presidente para satisfazer alguma situação que possa ser oficializada ou então dita de uma maneira que soe bem aos ouvidos de todo mundo. Não, aqui é um debate franco, leal, aberto, mas respeitoso. E até em cima disso que o presidente falou, a gente já chama também a participação da galera, a galera mandando bastante pergunta desde ontem, desde a nossa divulgação aqui do nosso primeiro videocast Papo com o Presidente. O pessoal mandando bastante pergunta, já tem bastante coisa para a gente conversar com o presidente Romildo Bolzan ao longo dessa próxima hora aí que a gente vai ter ao lado do nosso presidente aqui. Presidente, para começar, presidente, como é que o senhor avalia a situação que o Grêmio está hoje no Campeonato Brasileiro, principalmente, presidente? Avalio de um modo não satisfatório, de um modo indesejado e não previsto, e de um modo que temos que reagir. Não tem outra solução. Essa história de que nos conforta essa posição, nos conforta esta situação de estar em altos e baixos, ganha partidas, perde partidas, empata partidas, isso não atende à necessidade que o Grêmio tem e à vontade que o Grêmio tem e o elenco que o Grêmio tem no campeonato. Agora, dizer que essa é a minha indignação, a indignação do torcedor, da direção, não é essa indignação da comissão técnica, dos jogadores. É uma indignação de todos. Ninguém está satisfeito por onde está e como está, né? Mas também devo lembrar aqui que nós estávamos numa posição assim de certo risco na Libertadores da América e já somos primeiro do grupo e vamos jogar por nossas próprias forças para sermos primeiro do grupo. Logo em seguida vamos começar a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro realmente não nos atende enquanto clube, enquanto a nossa natureza vencedora e principalmente não nos atende enquanto a perspectiva que tínhamos de fazer esse campeonato muito melhor. Essa é uma realidade. Não é uma realidade só nossa, porque nós temos internamente nos cobrado muito, falado muito sobre isso. Todos nós, o departamento de futebol, o Paulo, todos aqueles que são envolvidos lá, o Renato, a comissão técnica, principalmente os jogadores, todos sabem que quando chega nesses momentos, todos nós estamos solidários, estamos juntos. Não é para publicizar, não é para fazer cobrança pública, não é para fazer grandes contextos de debates externos, não. Se há uma coisa que no futebol é absolutamente necessário que seja feito, se chama discrição. Ninguém precisa ser indiscreto publicamente para fazer cobrança de terceiros ou de outros. No futebol se cobra e muito. O futebol é uma eterna cobrança dos jogadores, é uma eterna cobrança do treinador, é uma eterna conversa e cobrança também
Estamos de volta aqui no nosso videocast Papo com o Presidente, pedindo desculpa aqui ao presidente, pedindo desculpa também aos torcedores que estão acompanhando. Teve uma queda geral aqui, caiu tudo, presidente, caiu tudo aqui na nossa transmissão aqui, mas agora já está tudo restabelecido e a gente vai continuar o nosso bate-papo com o presidente ao vivo nessa terça-feira, dia 13 de outubro. Presidente, para concluir o raciocínio, o senhor estava falando sobre a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, falando sobre as cobranças internas que vêm sendo feitas aí. Não, e as cobranças são muito fortes internamente. Só que, como eu dizia, o futebol é um ambiente de inscrição. No momento em que se publiciza e no momento em que se faz cobranças externas, sempre tu vai cometer injustiças e tu expõe pessoas, jogadores, dirigentes, comissão técnica, que não precisa ser exposto. Sabe por quê? Porque todo mundo tem a noção exata do que deve ser feito. Aqui todo mundo tem consciência das responsabilidades que tem e se cobram. E, portanto, quando se tem um ambiente de discrição internamente e se tem a consciência do problema, as soluções vão aparecer. O que não pode haver e não tem é omissão. O que não pode haver e não tem é inércia. O que não pode haver e não tem simplesmente é se acomodar com a situação. Todos nós estamos preocupados com essa posição que estamos no Campeonato Brasileiro, sim. E queremos ultrapassar esse momento e vamos ultrapassar. Com segurança vamos ultrapassar. Mas essas coisas são coisas que se resolvem internamente na medida em que a gente tem que fazer as pontuações necessárias, as correções necessárias, os rumos necessários para serem corrigidos e principalmente a vontade e a dedicação de trabalhar muito mais para estabelecer um padrão de competitividade no Campeonato Brasileiro que seja bom. Eu tenho certeza absoluta que nós passaremos por isso. Até falando sobre o Campeonato Brasileiro ainda, presidente, a gente teve um jogo contra o Santos agora no final de semana e o VAR voltou aí, né, às mesas de debate e tudo mais, inclusive com reclamação do Grêmio, num pênalti que não teria acontecido e foi marcado para o Santos e até uma bola na mão ali do jogador do Santos que o juiz foi consultar o VAR e acabou não confirmando o pênalti. Qual é a posição oficial do Grêmio sobre esse caso específico do jogo contra o Santos, presidente? Olha, a arbitragem quando vai bem tem que ser elogiada, quando vai mal tem que ser criticada e tem que se fazer a avaliação do contexto. Né? O que foi o VAR? O VAR é uma ferramenta para estabelecer justiça na avaliação do lance. O VAR é uma ferramenta para dar lisura, para dar condições de decidir corretamente. Se tu tem essa ferramenta e tu vai examinar um lance como aquele que foi o segundo pênalti no Marinho e que nitidamente o jogador se joga antes de ser tocado e, portanto, não poderia ser pênalti, e isso está exposto, está visto, a câmera é clara. Sinceramente, se tu não viu na hora e depois consegue ver no VAR, não consegue ver no VAR esse tipo de situação, com todo respeito, só vai pelo gestual, e se tu não tem garantia que o VAR também possa ser a garantia da lisura e principalmente da justiça ser estabelecida no lance, com todo respeito, falta qualificação na arbitragem. Da mesma forma, entendo que aquela bola que bateu no braço do zagueiro do Santos, nitidamente o braço estava avantajado em relação ao corpo, não era uma bola no braço, junto ao corpo. Pênaltis assim já foram marcados contra o Grêmio. Mas, poxa, nunca saiu da minha mente aquele pênalti da semifinal da Copa do Brasil, lá contra o Atlético Paranaense, que o jogador com braços abertos, a bola bate nele e não ultrapassa uma cabeceada do Jeromel. Que se tivesse feito aquele gol, o Grêmio poderia ter outra sorte na Copa do Brasil e ia para a final. Foi decisivo, foi capital. E o árbitro foi ao VAR naquele momento para fazer também e já errou na sua avaliação. Então são situações sim que o Grêmio vai formalizar os seus protestos, vai formalizar tudo aquilo que tem que formalizar. Espero que se tenha sensibilidade a respeito disso. Não me interessa a questão corporativa, não me interessa se vai fetir. O que eu quero é só justiça, o que eu quero é só a avaliação correta, quero critérios corretos, critérios que a gente seja contemplados e não contemplados, mas que sejam critérios. E critérios de uma vez só. Por isso a arbitragem no jogo contra o Santos foi desastrosa, absolutamente desastrosa. Não justifica a derrota. Quero que vamos colocar as coisas às claras. Não vou tapar o sol com a peneira. Fizemos um primeiro tempo bastante complicado. Melhoramos no segundo tempo. Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas perder por lances que não são verdadeiros, que não são justos e que não foram caracterizados como infração, aí é dose. Perder pela arbitragem é dose. O Grêmio fez o empate, poderia ter feito o empate na forma como vinha jogando. Sinceramente, estava construindo até mesmo a virada. Mas não foi possível no segundo tempo, mas também não estou justificando nada em relação a isso. Só estou constatando e relatando que foi lamentável a arbitragem do jogo contra o Santos.
Aqui pelo Twitter, @GrêmioTV, o pessoal já está participando bastante, já está mandando muitas mensagens, muitas perguntas. E até em cima desse ponto do Campeonato Brasileiro, a Mili, @Milena, e aí tem um monte de número aqui, parece número de telefone, mas é a Milena, ela sabe quem é. Pergunta para ti, presidente, se o senhor não tem medo do Grêmio ser rebaixado ou não chegar ao G4 no final do campeonato? Nenhum, não tenho nenhum medo de ser rebaixado, não tenho absolutamente nada de receio nesse sentido. Creio que o Grêmio tem um elenco suficiente para fazer muito bem a passagem de uma situação de dificuldade momentânea, não tenho nenhum receio a esse respeito, né? E tenho confiança que vamos chegar sim na classificação da Libertadores, e para mim o campeonato está aberto, completamente aberto ainda. E tem outras duas vias para chegar na Libertadores, tem a Copa do Brasil e tem também a Libertadores, a própria Libertadores que estamos jogando. Então vamos combinar. Não vamos sofrer por antecipação, vamos trabalhar a cada etapa. Agora, uma coisa pode ter segurança, nós não seremos rebaixados. E isso não é discurso, não tem nenhum sinal, absolutamente nada nesse sentido. O elenco do Grêmio é muito forte, comissão técnica que domina o elenco, estamos juntos nesse particular, e nosso momento é um momento e não vai significar também uma continuidade de maus resultados. Nós vamos passar rapidamente por isso. O Matheus Lima, aqui pelo YouTube, pergunta: bom dia, presidente, quais posições que o senhor acha que o Grêmio tem carência e se vai haver contratações nessas posições? O pessoal fala muito, presidente, o senhor acompanha, de um volante, não, aquele camisa 5, um meia e um atacante. É mais ou menos essas três posições que o Grêmio está trabalhando em cima para trazer alguém? Eu te diria que talvez mais um meia e mais um centroavante. Eu acho que isso sim equilibraria bastante o nosso plantel pela necessidade que temos hoje, né? E tem que aguardar desempenhos também de jogadores que estão na transição para verificar como faz isso. Quer dizer, comprar jogadores iguais, este critério não vai acontecer. Ou é um jogador que vem para disputar a titularidade ou é um jogador que não vem. Então vamos combinar que basicamente é isso. Mas as posições que se colocam de volância, de médio, de jogador mais avançado, de um meia, e principalmente o centroavante, são jogadores que, não tenha dúvida, são necessários para fazer o complemento do elenco. Vão vir? Não sei. O mercado está dificílimo. O mercado brasileiro já estava difícil. O difícil também continua sendo o mercado internacional. Mas o Grêmio trabalha assim, a possibilidade de talvez vir alguma coisa se este jogador responder a uma expectativa, não de ser um jogador dos que nós já temos aqui, mas de ser um jogador daqueles que possam ter uma disputa fundamental pela titularidade. Até em cima daquilo que a gente estava falando, o Vinícius Pereira, aqui também pelo nosso YouTube da Grêmio TV, ao vivo, ele está perguntando, ele está comentando em cima disso, ele até faz uma questão. E aqui, como a gente falou mesmo, não é uma entrevista que vai passar pano, aquele negócio todo que o pessoal tem muita preocupação, né? A gente passa para o presidente aqui. O Vinícius Pereira, tá, pelo YouTube, está falando o seguinte: vamos melhorar, vamos decolar e até agora nada. Qual o limite desse discurso se na prática o time não decolar? Pergunta o Vinícius. O limite é chegar ao esgotamento. O que eu não vejo isso, mas são o esgotamento dos nossos processos internos, não dá mais resposta. No momento que os processos internos não derem mais resposta, esse é o limite de qualquer situação. De qualquer situação. Se não dá mais resposta de uma maneira, de um jeito ou de outro, se tenta aqui, tenta ali, não dá mais. Vamos identificar as causas e aí, evidentemente, a ruptura. Mas em não tendo isso como avaliação neste momento, ao contrário, nossa avaliação é de perspectiva de recuperação plena, não se tem isso. Mas no momento de qualquer situação de avaliação vamos dizer assim, não há mais respostas, não há mais condições de estabelecer novos processos, não há mais condições de recuperação, não há mais condições de refazer uma novidade ou então de buscar mais alguma coisa, algo mais. Claro que esse é o momento da ruptura, mas não é o presente momento, não é o caso do presente momento. O Gabriel Silva, até aqui pelo superchat também do nosso YouTube, ele está perguntando o seguinte: presidente, qual a avaliação do desempenho do Grêmio desde o início do ano? E aí a gente aproveita também para lembrar que a gente teve esse período de pandemia, que até eu quero alongar um pouquinho sobre essa questão com o senhor. Segundo ele aqui, ele coloca que é um sofrimento assistir o nosso time, só com reza, está dizendo o Gabriel Silva. Não tenha dúvida que nós, na verdade, estamos num grupo novo, um grupo de transição, adquirimos e temos 7 jogadores no primeiro momento, que eram posições que estavam nitidamente faltando, que eram laterais, que eram volantes, que eram meias e que eram atacantes. Para todas essas posições, e goleiro, para todas essas posições a gente buscou. E essas posições depois tiveram mais alguns acréscimos. Agora, o que eu quero te dizer a respeito disso?
O grupo não respondeu ao futebol que nós estávamos acostumados a ver, isso é verdade. Não vamos fazer aqui uma situação de encobrimento. Não teve, naquele primeiro momento do futebol, naquele momento do retorno em janeiro, em fevereiro, até o início da paralisação, nós não tivemos assim um grande futebol a ser mostrado, mas estávamos muito competitivos. O Grêmio já vinha fazendo o Campeonato Gaúcho, se apresentando, vinha buscando uma situação importante ali, jogamos a final do primeiro turno, perdemos para o Caxias, já era um sinal de que alguma coisa estava errada, embora uma arbitragem muito fraca também na final do campeonato, do primeiro turno lá do Voaden, que não deu um pênalti, que não foi sequer olhar no VAR, né? Mas não é desculpa também, depois retomamos a nossa situação de ganhar o Campeonato Gaúcho em cima do Caxias lá e perdemos aqui. Depois tivemos um recomeço, depois de tanto tempo parado, que é uma situação muito difícil mesmo. Jogador de alto rendimento, jogador de alto nível, jogador que joga sempre, ele sente uma parada de 4, 5 meses. Eu tive exemplos de outras situações que vivenciei, de dirigentes com quem conversei, que muitos jogadores já em algum ponto da carreira, por já estarem com uma carreira muito longeva, muito longa, estavam dispostos a parar, porque eles sentiam que a recuperação seria dificílima. Quer dizer, recuperar o aspecto físico e técnico de 4, 5 meses de parada era uma situação extremamente delicada. Então, a pandemia, não tenha dúvida, foi um fator de bastante desequilíbrio em tudo isto e de falta de continuidade. Claro que nós não conseguimos voltar a um futebol de alto nível. Tivemos espasmos, tivemos jogos fantásticos, tivemos jogos de alta imposição técnica, de alta imposição física, ganhamos grenais, jogos que precisávamos fazer, fizemos, né? Mas não é exatamente o mesmo nível de futebol que tínhamos anteriormente. E também por conta das ausências de jogadores importantes que fazem parte desse tipo de jogo que o Grêmio fazia. Quer dizer, jogadores que estão machucados. Nada disso pode significar como justificativa, mas o que me resume tudo isso é exatamente a transição que o Grêmio vem fazendo. Jogadores novos, jogadores que jogaram pouco, jogadores que jogaram juntos pouco, e jogadores, boa parte, quase 40% do plantel, quase metade do plantel, 40 e tantos por cento do plantel é novo. Jogadores vindo da base, jogadores egressos dali, o que significa dizer que temos enormes perspectivas também pela frente. Então esse contexto todo não é exatamente o que pretendíamos ter. Eu também sofro nos jogos do Grêmio, eu também vejo dificuldade nesse sentido. Mas também vejo que o dirigente tem que ter a cabeça fria de saber avaliar os momentos, os processos e principalmente o que está acontecendo lá dentro para dizer o seguinte: temos expectativa ou não? E eu quero dizer à torcida aqui em alto e bom som, temos grandes expectativas, sim. Eu me recordo muito bem, já passei por isso em 2015. Não tenho nenhuma novidade sobre como fazer esse processo. Tenho a cabeça muito limpa a esse respeito. Já fizemos isso, já passamos por esse momento em 2015 e consolidamos. E estamos num novo momento. E esse novo momento, logo adiante, consolidado do ponto de vista técnico, de afirmação, de treinamentos, de conjunto, de entrosamento, vai dar as respostas necessárias para o Grêmio, sim. Até em cima disso que o senhor comentou agora, presidente, de 2015 para cá, esse é o momento mais complicado assim, da sua gestão, relacionado ao campo, ao futebol mesmo, presidente? Olha, tio, pode ser, porque em 2015, mesmo assim, a gente conseguiu ficar em terceiro no Campeonato Brasileiro. Então, realmente, por conta da expectativa que se criou e daquilo que o Grêmio foi recentemente, a frustração tem um sentido muito maior, tem uma realização na pessoa muito mais impactante. Né? Por quê? Porque o Grêmio vinha apresentando um grande futebol e disputando tudo. De repente, tu começa a ver o time não dar as respostas necessárias, não joga bem, instável, né? Grandes resultados, maus resultados, médios resultados, mas instável do ponto de vista técnico. Claro que isso gera uma apreensão. E gerando essa apreensão, todo mundo cria exatamente essa crise, que parece crise, mas não é uma crise, mas é uma instabilidade. Então, nesses momentos assim, como eu disse sempre, que eu quero te repetir agora aqui, de torcedor fica incomodado, e com razão. Dirigente é dirigente, tem que ter cabeça fria e avaliar o que tem na mão e fazer exatamente aquilo que tem que ser feito e ter as decisões claras, amadurecidas para tocar as coisas para frente, de modo que tudo ande num bom tom. Então, reconhecendo a frustração, reconheço que a crise é grande, mas, sinceramente, eu já tive piores momentos no Grêmio, principalmente quando assumi, porque, na verdade, ninguém acreditava em um processo que pudesse dar certo. E o discurso que naquela oportunidade fez foi muito difícil, porque eu cheguei até na crônica esportiva, gente que me mandou para casa, vai para casa que tu vai acabar com o Grêmio, vai rebaixar o Grêmio e tal. E nós estávamos num processo de diagnóstico feito e queríamos tomar essa decisão, ia fazer. E fizemos ela de uma maneira correta. Esse momento é outro desse tipo de enfrentamento. Se o campo não corresponder, claro que vai ficar pior, mas eu tenho a expectativa que corresponderá. Mas, sinceramente, e aqui vai
uma impressão absolutamente minha e não é desejo, é o que eu vejo, é o que eu examino e é aquilo que, para mim, está muito claro. Né? Está muito claro. É um momento de estabilidade técnica, reconheço, mas do ponto de vista técnico não foi o pior momento que a gente passou, não. O Rafael Ferrão, aqui pelo Twitter, o @GrêmioTV, até a gente convida também o pessoal a seguir participando. Ele pergunta para o senhor qual é a sua avaliação sobre a preparação física do Grêmio. Segundo ele, o Grêmio corre menos que as outras equipes em campo. Estão satisfeitos com a preparação física? Pergunta o Rafael. Tu sabe que essa é uma questão que internamente se cobra, internamente se avalia, internamente se fala. Né? Dentro do processo de descrição, internamente se fala. E essa é uma responsabilização da comissão técnica. A comissão técnica é uma unidade de posicionamentos, é uma unidade de... eu posso ter as minhas impressões como torcedor, posso ter as minhas impressões como presidente, as cobro lá dentro e também recebo as informações da parte deles a respeito dessa avaliação. E esta situação... Eu posso dar a minha impressão, que é uma impressão que as coisas estão indo, poderiam ser melhores, mas também posso te dizer que lá dentro, internamente no Grêmio, e eles que têm que dar a resposta, porque eles que formaram essa comissão técnica, essa impressão que eles têm lá é de um trabalho que está sendo bem realizado. Então eu respaldo esse trabalho por conta dessa experiência deles. Mas a minha impressão é que em determinados momentos o Grêmio se ressente efetivamente de alguma energia maior. O @Conrad _DV aqui também. Pelo Twitter, daqui a pouco eu vou voltar. Mas Cristiano, só quero te colocar uma coisa assim. Eu já vi eu vendo essas críticas assim, eu também quero te dizer o seguinte: quando o Grêmio sai perdendo o jogo, cria, de certa forma, uma impressão, porque na verdade tudo começa a ser difícil. Corre-se errado, joga-se errado, cria uma ansiedade maior, desgaste maior, tudo isso é verdadeiro. Entendeu? Mas também vi jogos que o Grêmio consegue ter o controle absoluto, que o Grêmio termina bem as partidas. Então, às vezes, a instabilidade de sair atrás é um momento específico do jogo e dá algumas impressões que, para mim, não são corretas. Por isso que eu fiz essa observação, porque também levo em conta as coisas como acontecem. O Conrad, aqui pelo Twitter, ele está colocando o seguinte: presidente, qual a avaliação que o senhor faz sobre as recentes escalações de Tassiano e Cortez, e que para a maioria da torcida não podem ser titulares? Como o trabalho do Renato vem sendo avaliado? E até sobre a questão específica do trabalho do Renato, que até o senhor já comentou aqui também, é muito forte, né, o pedido para a saída do treinador do Grêmio nesse momento. Pois é, essas são as coisas, né? Nós chegamos onde chegamos também por conta do Renato. Nós chegamos onde chegamos por conta do seu trabalho, da sua vocação de vencedor e do seu trabalho técnico. Chegamos onde chegamos pelas posições do Renato. Chegamos onde chegamos pela garantia que o Renato sempre deu numa situação de clube, entendeu? E, sinceramente, de nossa parte da direção, continua exatamente a mesma coisa. Continua exatamente a mesma coisa. Não vemos nesse ambiente que esse ambiente possa gerar uma saída do Renato. Ao contrário, nós já fizemos essa avaliação interna e significou a reafirmação do compromisso de que ele vai levar. Se nós estamos num momento de dificuldade técnica, pouco tempo atrás não estávamos. Esse momento de dificuldade técnica, se estamos nesse momento, tem uma pessoa só que pode tirar esse momento de dificuldade técnica, é o próprio Renato e a sua comissão técnica. Quer dizer, estamos aqui e vamos chegar lá exatamente com ele. Não pensem que a gente vai fazer terra arrasada nesse sentido, que não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Mídia social é importante, faz debate, faz tudo isso, mas dirigente é dirigente, avaliação de grupo é avaliação de grupo, e dirigente tem que ter a cabeça fria para decidir as coisas nas horas certas. A nossa avaliação que, se estamos numa estabilidade técnica, vamos ultrapassá-la com o Renato. Então, para mim, é isso. Quanto à escalação do Tassiano ou de outro jogador, sinceramente, se um dia o presidente escalar o time, eu não preciso de técnico. Não é assim que funciona o futebol. Tem um responsável para isso, tem aquele que faz isso, tem aquele que decide isso, trabalha isso. Então, o dia que o presidente escalar um time, eu posso debater, mas eu não vou escalar e nem vou pedir para fazer isso ou fazer aquilo. As responsabilidades de uma escalação, as responsabilidades técnicas de um clube, dentro dos limites que o presidente se impõe, os limites de fazer qualquer discussão, mas não é uma avaliação, não é o meu comportamento. O meu comportamento não é de chegar lá e bater na mesa. Estão muito enganados. O meu processo sempre foi de convencimento. Se eu verificar alguma coisa errada que possa ser objeto de discussão, eu discuto. Agora, não pensem que o presidente vai simplesmente chegar lá, bater na mesa, escala esse, escala aquele. Isso não existe no futebol. E comigo, muito menos. O pessoal pergunta bastante aqui também, está perguntando pelo nosso YouTube, agora trazendo um pouco
das perguntas aqui do pessoal pelo YouTube, eles estão questionando sobre a utilização do Ferreira. O Ferreira passou por um imbróglio aí com a questão do contrato dele com o clube, renovou o contrato com o clube e foi aparecendo. E até quando apareceu em alguns jogos, foi bem, inclusive marcou gol até o Ferreira. Qual é a sua opinião sobre esse jogador? E segundo o torcedor aqui, por que o Ferreira não tem mais minutagem nesse time do Renato? Olha, eu acabei de responder, não sou eu que escalo o time. Minha situação é proporcionar, dar jogadores ao treinador, viabilizar o que ele nos pede. Né? E às vezes viabilizamos, às vezes por uma questão, no caso do Ferreira, foi de um patrimônio nosso. Patrimônio do Grêmio, que foi simplesmente avaliado pela direção de que deveríamos renovar com ele por conta exatamente da expectativa que tínhamos do futebol. Agora, escalá-lo é o treinador que faz. É o treinador que faz isso. Quem faz a escalação do time, quem comanda o time é o treinador. Suas opções. Né? Agora fala o torcedor Romildo, não fala o presidente Romildo. Gostaria de vê-lo jogar mais também. Mas eu, sinceramente, me limito como torcedor a dizer isso, mas absolutamente o time é escalado pelo treinador e ele tem o meu respeito. O Carlos Vinícius, aqui pelo superchat do YouTube, ele está perguntando para o senhor se o senhor, na figura do Grêmio, a Arena e também o DTG, vão trabalhar e de que forma vão trabalhar para ter pelo menos 30% de torcida em jogo da Copa do Brasil. Porque se estuda, né, essa possibilidade de retorno do público aos poucos e torcedor que também gostaria de saber, presidente. Olha, essa questão já foi debatida entre os clubes, tivemos a Assembleia Geral dos clubes da Série A respeito desse tema e ficou definido o seguinte critério, né? O dia que voltar o público não voltará para uma praça, para um estado específico, para um município, voltará para todos, isonomicamente. Ou seja, ou volta todo mundo ou não volta ninguém. E volta a partir de garantias sanitárias. Nenhum estado está autorizado, no contexto do futebol, a simplesmente autorizar jogos lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ou no Recife, ou em Salvador, seja lá onde for, em Curitiba, porque aquelas autoridades sanitárias entenderam que assim pode ser feito. Para dar um equilíbrio técnico e também de jogo, somente acontecerá isso se todas as praças voltarem. Então esse é o princípio que vai balizar tudo isso. E nós tivemos uma situação muito constrangedora recentemente, quando praticamente no estado do Rio de Janeiro se criou uma situação de liberação dos estádios e depois ficou submetido exatamente a esse conceito de isonomia, né, e que não andou, e que teve até mesmo em risco, sinceramente, teve em risco o próprio Campeonato Brasileiro, porque se tivesse jogado com o público, não. Nesse momento o que mais vai prevalecer são as posições das autoridades sanitárias, a preservação à vida e ao combate e a boa prevenção ao combate à pandemia. É isso, e o Grêmio está com esta posição e não abre mão dela. Então nós não temos prazo para retornar público ao estádio. O Léo TGFBPA, aqui pelo Twitter, o @GrêmioTV, está perguntando: para onde foram os lucros da venda de jogadores como Everton, Diego Rosa, Arthur, Jailson, Groy e outros? Não é possível que foi tudo para salários e dívidas. Pergunta aqui do Léo TGFBPA, presidente Romildo. É uma pergunta muito boa, porque no imaginário de muitos acha que isso serve exatamente para fazer reinvestimento no futebol. Eu poderia te dizer que serve para a manutenção do clube, é uma das receitas previstas no orçamento para fazer todo o custeio do clube. Nesse caso, serviu muito também para fazer o que estamos fazendo lá, um gasto muito grande, mas muito importante no CT de Eldorado, onde estamos construindo um alojamento novo para 120 jogadores. Estamos construindo um novo grupo de vestiários, novo contexto de vestiários, estamos construindo uma academia nova, iluminação nos campos e melhorando aquela estrutura para a formação do Grêmio. Então, uma parte desse dinheiro, que não é muito, mas foi investido exatamente na estrutura de formação do clube. Outra parte é para o custeio e outra parte é para manter a capacidade competitiva. Eu sempre digo, quando a gente vende um jogador, tem vários contextos, não é simplesmente querer vender. As pessoas têm... Quando tu vende um jogador, tu tem o contexto do jogador querer sair, da situação que se cria, da perspectiva de contrato com o jogador, daquelas situações todas. E quando o Grêmio vende, o Grêmio não tem absolutamente situações de previsão. Agora, o que nós priorizamos muito nessa gestão é um binômio. É um binômio. Segurança financeira,
gestão eficiente, governança eficiente, capaz de sustentar o clube, capaz de manter o clube provedor, mas também fazer investimentos para ganhar campeonatos. E se alguém não entendeu isso, né, nós estamos disputando desde 2015 alguma coisa, sempre estamos disputando campeonatos, seja lá quando ganhamos a Copa do Brasil, seja lá quando chegamos em terceiro no Brasileiro naquele primeiro ano, seja quando fomos campeões da América, quando fomos campeões gaúchos, como fomos campeões da Recopa, enfim, nós estamos disputando. Então o binômio para nós é este de governo. Ou tu faz os recursos para garantir a governança adequada do clube, um clube cumpridor e também faz um clube provedor de jogadores e faz um clube também capaz de disputar. Tudo isso nós fizemos ao mesmo tempo e é assim que vai continuar. Então, muitas vezes as pessoas confundem tecnicamente que o dinheiro está sobrando. Não, o dinheiro é feito exatamente para cumprir todas as obrigações que o Grêmio tem e fazer cada vez mais formação e cada vez mais competitividade. O senhor até comentou agora nessa sua resposta, presidente, sobre campeonatos, né, que o Grêmio está sempre chegando, e até uma das broncas, e até aqui eu trago o recado do Pablo Folgiarini no Twitter, o @Pablo Folgiarini. Ele está dizendo, pergunte ao presidente se não seria mais honesto dizer para a torcida que o Brasileirão é um campeonato colocado em terceiro plano pelo Grêmio. Assim não teríamos falsa expectativa. O Campeonato Brasileiro fica abaixo na hierarquia de busca por títulos? Assim? Não fica abaixo. O que acontece nessas horas? E ainda não aconteceu de uma maneira importante e definitiva, embora tivéssemos concomitância de jogos com a Libertadores da América. O Grêmio entra no Campeonato Brasileiro para disputar. O que acontece é que quando se tem situações de decisão, às vezes tu prioriza algum jogo. Isso acontece. E, sinceramente, continuará sendo feito assim. Se nós tivermos que disputar uma semifinal, uma quarta de final, uma oitava de final da Copa do Brasil, da Libertadores, e vamos encaminhar na frente nosso campeonato, tiver que segurar uma partida no Brasileiro, nós vamos fazer isso. O que está acontecendo esse ano é que estamos com mau desempenho no Campeonato Brasileiro. E isso é diferente. Isso é diferente. Então não tem a questão, tu entra no campeonato para fazer um bom papel, para fazer inclusive disputa, né, de competição e buscar o campeonato. Para mim não faço essa priorização. O que eu faço é essa exceção que eu acabei de dizer. Agora, dizer que falsear com a torcida de que o Grêmio vai jogar relegado a terceiro plano, não é verdadeiro. O Grêmio está muito sentido, muito constrangido e principalmente muito querendo dar a volta por cima para encaixar vitórias e fazer uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Esse é um equívoco do torcedor que lamentavelmente é alimentado por diversas posições, às vezes a personalidade do sujeito está mais receptiva a isso ou aquilo, mas eu quero te dizer que o Grêmio sim tem muito interesse em fazer um grande papel no Campeonato Brasileiro. A galera segue participando aqui, a Grêmio Estado está participando, mandando bastante recado para a gente, tanto pelo youtube.com/Grêmio TV Oficial, também pelo nosso Twitter, o @Grêmio TV. E uma das perguntas aqui, presidente, que surge aqui nas nossas caixas de comentários aqui, é justamente sobre o aproveitamento da base, presidente. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que está acontecendo no tempo certo esse aproveitamento da base? Porque uma das críticas é justamente o tempo, né, que demora o jogador para sair da base até chegar no profissional. Por exemplo, hoje em dia a gente vê jogadores aí com 22, 23 anos, talvez até 21 anos, começando a despontar no time profissional do Grêmio. E a crítica vem justamente porque em alguns outros clubes esses jogadores já entram com 17, com 18 anos. Como é que o senhor vê o aproveitamento da base no time profissional do Grêmio? Eu vejo de uma maneira excepcional. Não vou falar pela boca do torcedor porque eu estou lá dentro. Tem jogadores que são efetivamente fora de série. E esses, às vezes, podem queimar etapas. Né? Quantos jogadores no Grêmio queimaram etapas recentemente? Por quê? Porque eram jogadores excepcionais, eram jogadores fora de série e já estavam, em termos de emocionais, de personalidade, prontos para jogar. Nem todos, às vezes, estão assim. Às vezes se comete alguns equívocos nesse particular. Tem jogadores que poderiam estar rapidamente prontos para jogar e às vezes esperam um pouco mais. Né? Mas para quem produziu, nesses últimos tempos, Luan, Pedro Rocha, Everton, PP, para quem produziu Matheus Henrique, Arthur, para quem produziu Wallace, sinceramente, olha, eu vejo todos esses aproveitamentos nos tempos certos, nem todos estão prontos. E quem é que tem essa sensibilidade? A comissão técnica, o treinador, ele pode avaliar isso. Né? E acho que avalia isso de uma maneira muito correta, porque muitos jogadores que foram, na verdade, esteios e garantias, e principalmente sustentáculos de uma situação importante do ganho esportivo e do ganho financeiro do Grêmio, foram feitos com esse conceito.
Agora, tem que também administrar a ânsia do jogador em querer jogar. Isso faz parte do jogo também. O jogador que está louco, está pronto, quer jogar, entendeu? E às vezes não consegue esperar o seu tempo, quer jogar porque se acha pronto. Isso é trabalho também de convivência, de organização, de administração de convivências e do elenco próprio, entendeu? Mas é assim que funciona e eu acho esse trabalho muito bem elaborado e garante muito mais, vamos dizer assim, um jogador que chega nesse nível muito mais pronto. Aqui pelo superchat do YouTube, o Renato Gonçalves até fez uma pergunta, a gente traz a pergunta aqui, mas até o presidente até já falou sobre isso também, sobre a opinião do VAR, né? Ele falou, já vimos a opinião do Renato sobre o VAR, qual a sua opinião sobre as interferências em resultados, não só do Grêmio, mas de todos, até o presidente já falou sobre isso anteriormente aqui, no início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo com o presidente. Quer falar alguma coisa? Não? Só para dizer novamente o conceito. O VAR veio para estabelecer justiça. E é neste conceito que eu apoio o VAR. Só não pode começar a interpretar o lance a partir da visualização clara de um lance. Não pode, aí fica complicadíssimo, né? Então, nesse caso do Grêmio e Santos, efetivamente, foram duas situações que não atenderam aquilo que entendemos correto. O Nicolas, aqui pelo @Grêmio TV, está perguntando, Romildo, recentemente o Grêmio negou uma proposta pelo goleiro Breno, com argumentos, disse que tinha projeto de carreira para ele. Quando ele será usado? Segundo ele, o Breno é muito superior a 2 dos 3 goleiros que o Grêmio disponibiliza hoje para o Renato aí no time principal, presidente. Não foi só recusa ao Breno, teve outros jogadores também que tiveram situações e nós também recusamos. Por quê? Porque entendemos que se nós tivermos perda desses jogadores, nós estamos também tirando, de certa forma, uma identidade cultural do Grêmio. Então, cada um ao seu tempo. O Marcelo Groi foi ser titular do Grêmio com 28 anos, 27 anos, né? E foi um grande goleiro, o goleiro do Grêmio. O goleiro do Grêmio. Né? Então, se a gente tem um jogador de 21 anos que tem uma perspectiva enorme e simplesmente porque tem 2, 3 na frente nós vamos abrir mão dele, nós vamos simplesmente dizer o seguinte, olha, então formamos e mandamos embora. Não, a gente acha que pode fazer isso e o tempo vai dizer exatamente se ele está pronto e em condições de ser titular do Grêmio. Eu particularmente acho o Breno um grande goleiro. Acho que tem mais 2 que vêm lá atrás, grandes goleiros também. Tem o Chapecó, tem o Ariel, grandes goleiros. Então o Grêmio tem grandes perspectivas com os jogadores que está formando no gol. E essa situação, às vezes, de não querer vender só para contentar, isso não me agrada. Não, a visão tem que ser, o jogador tem que se sentir bem aqui e o jogador também tem que entender que o Grêmio formou ele, precisa e quer ter um plano de carreira com ele, porque reconhece nele valores importantes. Valores importantes, quando eu digo, valores técnicos. Então, é uma perspectiva que a gente tem sim, de titularidade com esse jogador mais adiante. Presidente, o Grêmio projeta alguma venda de alguma joia da base ou até alguém do time profissional, e aqui se cita muito o nome do PP, né, como o sucessor do Everton. Esse é um dos jogadores que a gente recusou a proposta. Não quisemos vender, porque se tu vende o Everton e o PP ao mesmo tempo, na mesma temporada, tu dá uma sinalização muito clara de que tu não quer ser competitivo, de que tu está abrindo mão de muita coisa, entendeu? Então, claro que um dia vai acontecer, não tenha dúvida que um dia vai acontecer, mas não é nesse momento. E contratações, presidente, o torcedor quer saber, até em cima daquelas posições que a gente conversou aqui anteriormente, o torcedor ele está muito ávido por saber o que o Grêmio está buscando de fato no mercado, se pode esperar alguma coisa nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim. Como é que o Grêmio está vendo essa questão para se reforçar? Porque acho que é um consenso que o Grêmio sai desse lugar ruim que a gente está hoje, que é na 14ª, muito pelo acréscimo de qualidade de outros jogadores também, né, presidente? Lugar ruim no Campeonato Brasileiro. Isso, Libertadores estamos em primeiro lugar, na Copa do Brasil não começamos a jogar ainda. Exato. Não, o Grêmio sim avalia, mas eu vou te repetir o conceito. O conceito é, se for para trazer o mesmo do mesmo, não vai vir. O mesmo para disputar a posição de uma maneira bastante inferiorizada àquele que é titular, também não vai vir. O que importa para nós hoje é buscar reforços que sejam, evidentemente, tenham um nível de titularidade importante. E as posições são conhecidas, repito, acho que nós temos necessidade de ter mais um centroavante, acho que nós temos necessidade de ter mais um armador, e se tiver a condição de uma volância, também pode ser. Embora, na volância, nós temos grandes jogadores chegando aí que podem simplesmente chegarem e jogarem rapidamente no time do Grêmio, a partir da avaliação que nós temos lá na base. A galera segue participando, segue mandando recado, e teve uma mensagem aqui que até a gente recebeu ontem até, é do Rodolfo. Deixa eu ver aqui. O @R7Grêmio, ele mandou uma série de questões aqui,
para a gente tratar com o senhor. E uma delas, presidente, é o seguinte: qual o critério usado pelo clube na avaliação das contratações? E perguntou se o critério foi revisto com tamanho de índice de insucesso em algumas contratações. Aí aqui se cita o caso do Thiago Neves, né, que acabou tendo seu contrato rescindido. O pessoal fala bastante da questão do Robinho também, que não está, segundo o torcedor, não está rendendo aquilo que ele poderia render também. Mas vamos lá. Vamos às contratações desse ano. Quem é o goleiro titular do Grêmio? Wanderlei, o jogador comprado este ano. Quem são os dois laterais direitos que tem revezado e o Orizuela tem praticamente sendo titular? Jogadores comprados este ano. O Caio Henrique era um jogador que veio naquela situação, mas acabou não ficou basicamente conosco, teve outra situação e foi embora, mas trouxemos o Diogo Barbosa. Os jogadores Cortez e Diogo Barbosa formam um bom nível, ainda mais que tem o Guilherme, lamentavelmente o Guilherme Guedes se machucou, mas foi um jogador comprado esse ano, né? O Lucas Silva tem sido basicamente titular do Grêmio. É um jogador que tem jogado muitas partidas, né? O Thiago Neves, por várias circunstâncias, acabou não ficando conosco. Eu não vou entrar no mérito daqui, entendeu? Essa situação foi uma decisão tomada a nível de direção do clube, está tomada e não cabe aqui justificar. As razões a gente não precisa estar dizendo, mas tiveram razões para que isso acontecesse. Creio que a nossa avaliação foi correta, mas nem tudo se acerta. E o Diego Souza é titular do Grêmio. E o Robinho é um jogador que estava há muito tempo parado, sabíamos disso quando fizemos a aquisição desse jogador, e é um jogador que tem um enorme histórico no futebol brasileiro, seja passando pelo Curitiba, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, entendeu? Então é um jogador que nós sabíamos que ele ia demorar um tempo ainda para recuperar plenamente, e está recuperando, é questão de tempo, entendeu? Então veja bem, se tu fores relatar isso, a nível das individualidades, tu pode ter ali, aqui, alguma situação toda, mas de uma maneira geral, 80% das contratações são titulares do clube. E o que está faltando aqui é o resultado, é o entrosamento, é a questão da transição, que estamos falando de uma maneira muito forte, porque isso é verdadeiro, mas eu respondo desta maneira que eu acabei de responder, dizendo o seguinte: olha, se nós tivemos talvez uma situação que tivéssemos que revisar, já revisamos. Já fizemos a revisão. O resto, todo mundo estamos juntos aí, apoiando esses jogadores para eles darem certo. Recentemente o Grêmio anunciou aí, o Marcelo Oliveira anunciou a sua aposentadoria aí dos gramados. E aqui eu já aproveito até para agradecer também o Marcelo, que a gente tem contato lá no CT eventualmente, e é um baita cara, merece tudo de bom aí na vida. E ele acabou se ausentando aí dos gramados e agora ele vai passar a executar uma nova área, né, presidente? Uma nova função dentro do clube. Onde é que ele entra na estrutura e o que ele vai agregar à estrutura do futebol do Grêmio? A ideia do Marcelo é exatamente pelo seu perfil, né? Um perfil de jogador cara limpa, de jogador de um homem cara limpa, de um homem franco, leal, compromissado com o que faz e que também tem uma enorme experiência no futebol e se preparou para isso. Então, quando a pessoa reúne todas essas questões juntos, todos esses comportamentos juntos, essa forma de ser juntos, cria uma condição de também ser um ser humano excepcional. E é dessa maneira que a gente avaliou. E ele é um jogador que no campo se mostrou importante em 15, em 16, e depois se qualificou, fez curso, se preparou também para assumir responsabilidades outras que poderiam ser exatamente essa que está assumindo agora. Mas a função principal do Marcelo será exatamente ser o gestor da formação de futebol do Grêmio. Ele vai coordenar todo o processo que diz respeito à base, do ponto de vista técnico, da forma técnica como se faz, dos procedimentos internos, das didáticas, da parte pedagógica da formação do Grêmio, vai procurar aprofundar tudo isso, vai avaliar jogadores que podem chegar depois da transição, jogadores da transição para o elenco principal, e vai ser um elo fundamental de debates com a comissão técnica, com a direção do Grêmio, com a presidência do Grêmio, com os jogadores. Ele vai ser uma espécie de provedor das suas necessidades, mas também vai ser um cara que vai fazer diagnósticos para contribuir para a melhoria da qualidade do processo que o Grêmio faz. Eu acho que esses papéis são inerentes à função que ele exerce, são fundamentais para que ele tenha sucesso, inclusive, na profissão, e ele vai ter que implementar também o seu estilo pessoal, de tudo isso fazer andar.
Isso é uma missão, isso é um desafio para ele, porque é a primeira vez que faz, e é a primeira vez que faz num grande clube brasileiro. Então, que desafio, que ser humano fantástico de aceitar um desafio dessa natureza. Então, basicamente, as funções dele estão restritas a isso, inclusive diagnósticos de jogadores, avaliação de jogadores, tudo mais. Ele vai ajudar a qualificar os nossos diagnósticos, as nossas observações. A gente adianta aqui em algum assunto, aí depois a gente tem que voltar, porque aparece pergunta aqui pelas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo nosso Twitter, o @GrêmioTV. O Gabriel está perguntando aqui pelo Twitter: presidente, o Grêmio reavaliou a questão da contratação de estrangeiros. O Renato abertamente já disse que prefere jogadores brasileiros, mas o Grêmio agora olha o mercado sul-americano e tem conhecimento dele, presidente? Tem. Nós temos um departamento que cuida de avaliação de jogadores, que faz todo um acompanhamento nesse sentido, que tem um banco de dados muito grande. E só para dizer, o Grêmio tem 2 estrangeiros. O Grêmio tem o Orejuela e tem o Kahneman, né? 2 jogadores que estão respondendo. O Kahneman é um ídolo do clube e o Orejuela está respondendo muito bem a sua participação aqui no clube. Eu não sou daqueles que têm preconceito, não. Eu acho que se um jogador estrangeiro vier para colaborar, não há problema nenhum. O treinador pode ser a tua preferência, mas não é absolutamente, não tem essa, vamos dizer assim, esse bloqueio completo de não ser, sendo bom jogador, sendo um jogador que interessa, que tem características, que é importante. O que não se faz aqui é comprar jogador que o treinador não quer. Isso é impossível. Quer dizer, nós não vamos cometer nós temos que fazer um processo de convencimento para que uma aquisição de um estrangeiro seja objeto de desejo de todos nós, mas principalmente da comissão técnica, principalmente do treinador, porque ele que vai fazer o cara jogar, ele que vai observar qualidades, ele que vai tirar dele o máximo que pode ser feito. Agora, não vejo ranço e também não vejo preconceito dos jogadores estrangeiros. Ao contrário, eu vejo jogadores importantes que podem vir para o Grêmio e jogar bem. E, repito, nós temos 2 estrangeiros no Grêmio e estamos satisfeitíssimos com eles. O Alexandro Lima, aqui também pelo o Twitter, na verdade, ele está mandando aqui para a gente o recado. Aqui, ó. Acha que o comodismo pode ser nocivo ao time, presidente? Ele está dizendo, segundo ele aqui, até a diretoria do clube tem o mesmo discurso do técnico, sabendo que o time não está bem no Brasileirão. Não, estamos fazendo aqui discursos com várias vezes. Se nós não tivéssemos o mesmo discurso, nós não estávamos no mesmo lado. Começa por aí. Então, nós estamos juntos porque também imaginamos muitas coisas que estão indo bem e outras coisas que tem que reformular. E creio que ninguém está omisso e tão pouco negligente nisso, ao contrário. O comodismo não é ruim para o futebol, o comodismo é ruim para qualquer um. Inclusive, intelectualmente, quando a gente se acomoda, a gente também passa a não ver muitas coisas. Então, a gente precisa trabalhar exatamente o comodismo, talvez seja um dos grandes males da personalidade humana, os grandes males dos fracassos, porque a primeira coisa que a gente faz quando se acomoda, sabe o que é? Terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa. A culpa não é minha, a culpa é dos outros, a culpa é daquele. Não. Comodismo é um mal, é uma coisa nefasta, em qualquer ambiente, em qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer situação. Aquele que se acomoda se entrega, aquele que se acomoda não reage, aquele que se acomoda não tem capacidade de ver as coisas, ele simplesmente vai pelo mais óbvio, pelo mais fácil, por mais tudo. Sinceramente, o comodismo não é receita para ninguém. E aqui no Grêmio nós não estamos acomodados. O que aqui no Grêmio nós temos comportamentos que preservam muitos ambientes, porque nós sabemos o que temos que fazer internamente, mas não precisamos publicizá-los. Isso é muito diferente. Quer dizer, quando a gente tem um grupo de muitas pessoas, a pior coisa que tem, vou repetir isso, é expô-las de uma maneira que seja, entreguei a cabeça de alguém aos leões por conta de uma situação X para contentar uma meia dúzia de gente que está acomodado no seu raciocínio. E isso, para mim, não me serve. Então, para mim, é muito claro que quem tem responsabilidades diretivas tem que trabalhar exatamente na harmonização dos ambientes e a cobrança dos ambientes. E ser discreto nisso. Para ser indiscreto, está cheio de gente. Está cheio de gente para ser indiscreto. Em todas as áreas, em tudo que é ambiente. Mas no futebol, esta palavra discrição é uma palavra tão séria que chega a ser uma palavra, vamos dizer assim, quase que sagrada naquele ambiente, no reduto do vestiário, no fechamento das coisas, no fechamento da roda, no compromisso com o treinador, nas posições que se toma com a direção do clube, nas conversas que se tem, a descrição sempre é uma coisa importante. E nisso nós estamos muito atentos. Então, repito, o comodismo é um fracasso total. E o que eu quero dizer é que nós não estamos acomodados. Tem uma série de questionamentos aqui também, presidente, até a gente já vai se encaminhando. É realmente muita pergunta que a gente está recebendo aqui. A gente trouxe algumas só delas aqui, tanto pelo Twitter quanto
pelo nosso YouTube, @Grêmio TV Oficial. E uma das questões, presidente, é do AJ, aqui pelo nosso Twitter, é o @JohnB123. Ele pergunta o seguinte, presidente: quais foram os critérios para trazer um preparador físico que passou 6 anos na periferia do futebol? Não salta aos olhos as dificuldades físicas do Grêmio em comparação aos demais clubes? Isso até a gente tinha falado anteriormente, né? Sobre a questão da preparação física. A preparação física se montou uma comissão técnica que é da confiança da estrutura, do treinador, do auxiliar técnico. Eles é que tem que avaliar essa situação, né? O que nós não podemos, nesse momento, que eu tenha uma segurança absoluta de que eles estão convencidos que o trabalho vai bem, né? E que os resultados de campo, às vezes, é que dão uma impressão falsa. E, às vezes, a impressão falsa, quando o Grêmio sai atrás, se cria uma condição extremamente difícil, às vezes, porque se apressa o jogo, se corre errado, se faz tudo aquilo, e acaba criando uma condição diferente, né? Mas, né, sinceramente, eu posso ter minha percepção, repito o que disse há pouco, eu posso ter minha percepção de torcedor, né, mas também tenho as minhas responsabilidades de governante. E ter as responsabilidades de governante também tem que escutar os critérios e as condições e as explicações que dão a comissão técnica. Até o momento que eles se sentirem satisfeitos com isto, eu também estarei. Até o momento que eu verificar, por uma série de circunstâncias, por uma série de opiniões, que isso não dá, a gente vai conversar, eu, o Paulo, a comissão técnica também vai ter esse nível de entendimento. Mas nesse momento, é muito simplista dizer que tu não acredita numa pessoa porque ele estava ali, estava aqui, estava isso, aquilo. Quantos talentos surgiram, às vezes, vindo de onde de nada se esperava. Então eu não posso ter esse preconceito de origem, nem posso ter esse preconceito também de por onde passou. Eu tenho que saber se o trabalho dele é suficiente para atender o Grêmio. E isto sim é uma coisa que a gente tem que avaliar, e nesse momento a nossa avaliação ainda é uma avaliação de tranquilidade. Uma das posições aí em falta, bem escassa, é o meio armador, né, presidente, no futebol. Não só no futebol brasileiro, acredito eu, né? O meio armador é uma peça em extinção. O Grêmio tem hoje, na figura do Jean-Pierre, que é novo ainda também, talvez um dos grandes expoentes técnicos aí do elenco. Só que ele não joga, e o torcedor cobra muito isso. Pô, cadê o Jean-Pierre? Por que ele não joga? O que aconteceu com esse jogador? O Jean-Pierre teve uma lesão séria, e uma lesão complicada que realmente rasgou o músculo, e ele teve uma cicatrização longa, e nesse momento ele teve uma outra lesão, que não é exatamente no mesmo lugar, mas é próximo, e os médicos estão tendo todo o cuidado de entregá-lo, e já entregaram o jogador para retomar condicionamento físico e técnico, mas com todo o cuidado de não ter risco de qualquer reincidência. Mas, lamentavelmente, nesse momento ele também pegou o vírus, e aí vai para a quarentena, e cria uma condição de, às vezes, também atrasar muito mais essa recuperação. Então, eu também tenho essa admiração técnica pelo Jean-Pierre. Acho que o Jean-Pierre tem algumas questões extremamente importantes, como jogador de futebol, chute, capacidade de passe, capacidade de técnica, né? Visão de jogo. O que lhe falta, talvez, eu acho que o Renato está exatamente tentando cobrar um pouco dele nesse sentido, é um pouquinho mais de intensidade. O dia que o Jean-Pierre acumular toda essa técnica que tem, com um pouquinho mais de intensidade, ele será o jogador de seleção brasileira. Sobrando. Então, os jogadores que têm que cada vez mais se aperfeiçoar exatamente nessa condição aqui assim. Mas nesse momento o Jean-Pierre não joga, embora recuperado da lesão, ele também foi acometido da Covid, e por conta disso também está aguardando a sua recuperação. A galera segue participando e inclusive aqui o pessoal, cadê que eu perdi o recado agora? O Ricardo Feldens aqui tá me criticando, inclusive, viu, o presidente? Eu devo achar que tá tudo bem aqui com o Grêmio. Olha, Ricardo, eu tô passando exatamente as perguntas que o torcedor tá fazendo aqui pro presidente. A gente já falou sobre o Renato, a gente já falou sobre VAR, a gente já falou sobre desempenho do time. A gente já falou sobre o que mais, presidente? Já falou sobre jogadores, sobre preparação física. Goleiros. Olha, eu estou repassando aqui as perguntas que o torcedor está fazendo para o presidente Romildo Bolzan aqui, viu? A gente tem essa... E aqui eu volto a dizer aquele início que a gente falou do nosso bate-papo com o presidente aqui. Uma das coisas que a gente conversou antes de colocar esse programa no ar aqui, antes de trazer o presidente para falar ao vivo aqui na Grêmio TV com a torcida, era justamente isso, de não ter papas na língua para o presidente falar diretamente com o torcedor. Então,
presidente está respondendo aqui questões que não teve nenhuma combinação. O torcedor também nunca ouviu alguma manifestação do presidente sobre alguns assuntos aqui, por exemplo. Não teve combinação e mais importante do que isso, viu, Cristiano? Às vezes, se a pessoa não ouve o que quer, parece que não está contemplado. Então, faz parte do jogo também. Me permita dizer isso dentro de um ambiente absolutamente de debate franco, livre e leal. Né? Às vezes a pessoa não escuta o que quer, ou não está sendo respondido o que ele quer, aí paciência, né? Mas é o meu respeito bastante, eu não conheço essa pessoa, nem sei, eu estou falando de uma situação em tese geral de comportamentos. Não, e é bom trazer assim também, porque esse foi o cerne do nosso programa, né? A cerne da questão Sim. Partiu disso aí, então é sempre importante. A gente está trazendo aqui o que, na medida do possível, a gente consegue, pelo tempo que a gente tem com o presidente também, até que deu uma passadinha, a gente pede desculpa, presidente, mas deu aquela queda aqui Sim, na energia aqui, a gente só vai alongar mais um pouquinho. Quem está com vontade de ir para o almoço são vocês, eu estou tranquilo aqui. O Diego Miller, aqui pelo Twitter, está perguntando qual a posição do clube sobre a lei do mandante. E uma segunda questão também do Diego Miller, o sistema de SAP de contratações segue em uso? Foi falado muito dele no início da gestão. O SAP é um processo de gestão integrada, não é simplesmente um processo de contratações. O Grêmio tem o CDD, que se avalia, onde se avalia os jogadores para serem contratados e se faz diagnósticos. E se faz também informações técnicas. Agora, o SAP é um processo de gestão que está completamente funcionando no Grêmio, é um processo que uniformizou todos os processos internos, quer dizer, entra numa ponta e sai noutra com todas as questões já praticamente balizadas, todos os controles internos balizados, com todas as sistematizações de compras, aquisições e tudo mais, e também de governança, de controles de contratos, de registro de contratos, enfim, o SAP funciona perfeitamente. Quanto à posição do mandante, nós entendemos que essa legislação teve um vício de origem. Ela foi especificamente feita para atender uma demanda de um clube, que foi o Flamengo, e atendeu, de certa forma, alguma situação de briga com o Campeonato Carioca, lá no Campeonato Carioca. E, lamentavelmente, o resultado já foi esse, quer dizer, não tem mais compra de direitos, pelo menos de quem tinha, do Campeonato Carioca. Os pequenos clubes foram os primeiros a serem prejudicados, porque deixou de ter aquela receita. Depois, claro, o Fluminense, o Vasco, Flamengo, Botafogo vão arrumar outros compradores. Mas a lei do mandante, na verdade, para quem está contratualizado até 24, foi, na verdade, um arrobo. Foi uma coisa de republiqueta de banana, repito, sempre larguei essa frase, porque atendeu uma situação que não era estrutural, que não sabia se era uma demanda dos clubes, que não foi debatido previamente e que tem no Congresso Nacional uma legislação que regula toda essa situação do desporto, inclusive do futebol, para a gente conseguir estabelecer uma coisa muito mais lúcida, racional e definitiva. E outra, né, eu não vou dar insegurança jurídica nesse processo por inteiro. Ao contrário, se o Grêmio tem segurança jurídica nos seus contratos até 24, o Grêmio se manteve numa posição de respeito aos contratos e vai honrá-los. Então, para mim, a lei do mandante, nesse momento, foi uma coisa inoportuna e o Grêmio não assinou um manifesto a favor dela. Tá, então, presidente Romildo Bolzan. Presidente, só para a gente já encaminhar aqui o encerramento, o pessoal comenta pelas redes sociais também a sua ausência, né, na viagem agora para Santos, e gostaria que o senhor explicasse o motivo, claro que não sei se abertamente ou não, porque é muito pessoal também, só para o senhor, o que o senhor tem para dizer sobre isso? Já vou estender ao Paulo também. O Paulo estava com... Em primeiro lugar, nós temos um grupo dirigente, não sou eu, não é o Paulo, não é ninguém, são vários. E o Grêmio, como parte diretiva, estava representada lá pelo Silson e pelo Cláudio. Então começa por aí. Então o Grêmio não estava ausente. Essa é a primeira situação. Segunda situação, eu tinha compromisso de ordem familiar e pessoal que eu tive que atender e já há muito tempo disse que nessa viagem não iria. E vou fazer uma descrição aqui. O Paulo estava com a esposa completando 70 anos de idade e também tem o direito de fazer a sua vida familiar. Por favor. O Grêmio estava lá com a sua parte diretiva. Agora, recentemente se esquece que eu fiquei quase um mês viajando com o Grêmio, que eu tive uma semana em Goiás, uma semana em Salvador, uma semana tivemos no Chile, tivemos tudo lá exatamente para estar juntos naqueles momentos de dificuldade da Libertadores que conseguimos passar, e principalmente porque também acabamos ganhando aquela partida contra o Bahia, não é pela minha presença, é porque a autoridade política do presidente está lá, a autoridade política do vice-presidente está sempre lá, né?
Então vamos combinar, não vamos ganhar nem perder jogo por conta disso, mas se há uma coisa que eu não faço, e sinceramente eu não me ausento das coisas, das minhas obrigações, das responsabilidades que tenho, e muito menos consigo ser, eu estou permanentemente em contato, estou presente, não é por aí. Quando fazem isso é exatamente para juntar alguma coisa que eu não sei onde é que querem chegar, mas não se trata absolutamente de nada que possa ser caracterizado como uma ausência deliberada ou alguma outra situação, é porque efetivamente tinha compromisso de ordem particular, porque mesmo no futebol, e isso é importante dizer, se tem vida depois do futebol também, e se tem vida durante o futebol também, que não é só o futebol. Então vamos respeitar as individualidades, as famílias, as pessoas, e vamos respeitar também as questões que dizem respeito às nossas vidas privadas, por favor, né? Se nós chegar nesse nível de entendimento, aí não tem. O Grêmio, como corpo diretivo, estava lá. O pessoal está perguntando aqui, Respirando o Grêmio, pergunta se Cuejar, Pete Martinez e Cageri, se já tiveram na pauta esses 3 jogadores aí para contratação. Cuejar, sim, resolveu ficar por lá. Pete Martinez é um jogador que ficou inviabilizado pelo preço, nós nem chegamos a ter contato, mas ficamos sabendo do preço e não avançamos nem um pouquinho, mas é um jogador que teve na nossa lista de avaliações, sim, mas é absolutamente impossível a sua contratação. E qual é o outro? Cuejar? Cuejar Pete Martinez e o Cageri. Cagliari, esse centroavante, o Cagliari sempre esteve, desde quando veio, quando ele foi para o São Paulo, já era observado pelo Grêmio, já tinha uma situação dessa natureza, mas também não teve a mínima condição de andar. O Pedro, pelo @GrêmioTV, está perguntando aqui qual a avaliação do presidente quanto ao Orejuela e se vão adquirir no definitivo no final do ano. O Grêmio pode exercer esse jogador, os direitos econômicos desse jogador até o dia 31 de dezembro. Ele está tendo um desempenho fantástico aqui e a ideia do Grêmio mais adiante sim é fazer uma conversa com o Cruzeiro para ver como a gente pode avançar nesse particular. O Guilherme Lageman está comentando aqui pelo nosso YouTube, no Superchat. Bom dia, presidente. Do que adianta ter saúde financeira como a do Grêmio e não poder contratar ninguém? Eu sei que o mercado é difícil, eu sei, mas poxa, tá complicado. Galo em primeiro contratando o Zaratio, que é do Racing, e a gente parado. Nós contratamos e temos perspectiva de jogadores da base, e este é o raciocínio mais comum, quer dizer, temos problema, contrata, temos problema, contrata, temos problema, contrata. Que raciocínio simplista este? Que raciocínio simplista? O Grêmio contratou e vai continuar contratando se tiver necessidade e em condições de fazer negócio. Agora, não me peçam para fazer loucuras, não me peçam para fazer devaneios, não me peçam para fazer situações que estejam fora da capacidade de pagamento do Grêmio. O que nós contratamos, às vezes, um pouquinho fora da curva é porque tínhamos capacidade de pagamento. E se nós tivermos a oportunidade de fazer algum negócio que seja capaz de ser cumprido pelo Grêmio, mesmo que um pouquinho fora da curva, nós vamos fazer. Agora tem que se apresentar o jogador que a gente precisa, e as posições que a gente precisa, a gente sabe. Então vamos se respeitar. Eu já vi clubes fazerem grandes investimentos num ano e nos anos seguintes aconteceu o que aconteceu. Isso é muito comum. Não desejo isso a ninguém. Mas a gente sabe como funciona. Eu prefiro os pés no chão, a integridade financeira e econômica de um clube, porque este clube sempre e permanentemente poderá fazer algum investimento em determinado momento. Este, sim, para mim, é o conceito correto de gestão, é o conceito correto de governança, e o que eu posso fazer? Até agora deu certo, né? Então não vou me balizar por uma situação que seja rigorosamente uma situação de uma crítica por conta da ausência de contratações, ou porque tem, o que adianta superávit financeiro, o que adianta isso, o que adianta aquilo. Olha, graças a Deus que a nossa gestão é equilibrada. Não gostaria de estar na pele de muitos clubes aí, que estão numa situação financeira extremamente incapacitada e que vai na velha receita. Sabe qual é a velha receita? Quanto pior eu estou, mais eu contrato para sair dela. E quando tu não chega aos resultados, sabe o que acontece? Tu está no fundo do poço. Essa receita, para mim, não me serve. O pessoal tem perguntado também aqui, presidente, sobre o Diego Rosa, que ele foi vendido, né, para o City Group, só que ele ainda está aqui, ele está treinando aqui ainda, né, porque ele não atingiu a maioridade para viajar, né. Ele pode jogar nesse meio tempo aqui? Como é que está essa situação dele? Se ele tiver inscrito, pode jogar, mas em função do negócio ele acabou não inscrito, né? E ele já tem uma situação de previsão contratual, ele só não foi porque vai completar 18 anos agora, e o Grêmio tem um compromisso que não só dos treinamentos, mas também quando finalizarmos o negócio em janeiro,
ele terá que estar em condições plenas do ponto de vista físico e técnico e tudo mais. Então são responsabilidades contratuais que já assumimos, então esse jogador não vai jogar no Grêmio efetivamente. E a sua saída foi muito mais por uma situação de definição da vontade dele, da sua família, das condições contratuais que se tinha, do que propriamente uma vontade do Grêmio, longe da vontade do Grêmio. A vontade do Grêmio era permanecer com ele. Mas, quando se tem situações que não vale a pena aqui externar, pela descrição que o futebol exige, né, a gente acaba tendo que fazer situações exatamente para preservar, às vezes, as situações que é possível salvar. Presidente, quero agradecer ao senhor, a gente já está chegando aí 12h20. A gente teve aquele pequeno probleminha, a gente precisou estender um pouquinho mais aqui o nosso bate-papo. Claro que tem muita gente aqui falando que a gente não perguntou grande parte das perguntas que o pessoal tem aqui para passar para o presidente, e realmente não passamos, porque é muita coisa. A gente passou aqui o que foi possível aqui nessa 1 hora de bate-papo que a gente teve aqui com o presidente. E de novo, né? Aquele negócio de passar pano, não, a gente está aqui tendo uma conversa aberta, uma conversa franca, e foi uma oportunidade aí para o presidente falar abertamente com o torcedor do Grêmio também agora, nessa final de manhã de terça-feira. Presidente, muito obrigado pela participação aí, a gente espera se reencontrar novamente aí para bater mais um papo aí de gremista para gremista, presidente. Não tenha dúvida, será um prazer. E esse veículo é o nosso veículo, é o veículo do Grêmio, quer dizer, nós saímos daqui do ar, mas vai continuar recebendo diversas manifestações, e absolutamente um ambiente legítimo, tranquilo, e um ambiente que faz parte, tem que se compreender os momentos que se vive, não só de glórias. O momento de glória é bom para todo mundo, né? Mas os momentos, às vezes, de entender a transição e sair dela, e fazer essa travessia de uma maneira importante. Então, muito obrigado pela oportunidade, e creiam aqueles que estão nos ouvindo. Aqui não teve pauta pré-feita, aqui só teve pauta que o Cristiano fez. E o Cristiano é que comandou muito bem esse espetáculo. Parabéns para vocês também. E as perguntas foram do torcedor aqui, presidente. Eu peguei as perguntas do torcedor aqui também e são... Fez a média das, das questões, né? E são dúvidas também minhas também. Acho que todo torcedor do Grêmio tem dúvidas sobre o que está acontecendo. E realmente, como o senhor falou antes, a nossa situação no Campeonato Brasileiro não é boa. A nossa situação no Campeonato Brasileiro ela é incômoda, sim, senhor. E a gente, é óbvio que quer sair dessa mais rápido possível, né? Então, não tem por que passar pano, porque eu também, antes de qualquer coisa, antes de ser jornalista, antes de ser até funcionário do Grêmio, eu sou torcedor. Isso aí é uma coisa que eu sempre falei. Eu sou torcedor e eu acho que as dúvidas dos torcedores... Só para te consolar, eu antes de ser presidente, eu também sou torcedor, só que... Vamos combinar, né? Cada um nas suas responsabilidades. É verdade. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço. Manda um recado final aí para a galera, por favor, presidente. Estamos sempre juntos. Olha, não se constranjam de fazer qualquer... A única coisa que passa dos limites, às vezes, é o desrespeito. E quando eu saí do Twitter, por exemplo, eu não saí por conta de situações que... Não, eu saí porque quando chega a um nível do desrespeito pessoal... não se faz mais sentido permanecer conversando nesse particular. Então é somente por isso. Não estou ausente de nada, ao contrário, cada vez mais por dentro das coisas, muito mais ligado, muito mais dentro. Mas, como disse, no futebol, uma das coisas mais importantes é tu resolver as questões com discrição. E resolvendo com discrição se percebe os resultados mais na frente. E se tu perceberes os resultados mais na frente das ações, aí todo mundo vai entender como se passa e como se faz cada momento e como se ajusta a cada momento, mas principalmente com respeito aos processos internos. Principalmente por quê? Porque do outro lado tem jogadores que querem ganhar, tem treinador que quer ganhar, tem comissão técnica que quer ganhar, tem dirigentes que querem ganhar, todo mundo aqui dentro do clube quer ganhar, e se às vezes não se torna possível, tem que achar as condições de que por que isso não acontece. Mas podem ter certeza que nós estamos em permanente avaliação, estamos. E isto é que faz do Grêmio ser um futebol vencedor. Então tá certo, obrigado para o presidente Romildo Bolzan, a gente agradece também ao torcedor gremista que esteve conosco nesta manhã de terça-feira aqui no primeiro papo com o presidente, nosso videocast aqui da Grêmio TV, com o presidente Romildo Bolzan. Um grande abraço a todos, Planeta Tricolor, aproveitando para agradecer também aqui o Luciano Amoretti e o André Fernandes aqui, grande presença da nossa TI aqui do Grêmio. Muito obrigado a todos, um grande abraço, Planeta Tricolor.